Bom, então, novamente, bom dia a todos e a todas vocês. Então, este é o primeiro dia, segunda-feira, do curso de Química Ambiental no Antropoceno. Hoje vamos fazer uma primeira parte. Quarta-feira é a continuação. Na verdade, vocês até conseguem entender cada parte isoladamente, mas perdem um pouco a graça se vocês não acompanham a história toda, o primeiro dia e o segundo dia. E antes de começar, eu vou fazer uma pequena apresentação minha, muito menos formal que a da professora Ana Vilma, só para mostrar a vocês que eu nasci aqui, na Patagônia Argentina, fui criada em uma fazenda, eu estou aí na fazenda com meu pai, e aqui perto do Ventisqueiro Moreno, que é uma das maiores geleiras de América Latina. E eu mostro isso porque essa história minha tem muito a ver com o que eu faço. Muito do que eu faço e o que eu penso é porque eu fui criada na roça, na fazenda, junto com os animais, com as plantas e com a natureza. E isso influenciou muito minha vida. Depois eu fui morar em uma cidade de 30.000 habitantes. Imagina, não é nenhum bairro do Rio de Janeiro isso. Essa cidadezinha pequena se chama Rio Gallegos, no sul, tudo nevado aqui. Isso sou eu quando estava na escola. Eu estudei na escola pública e estudei na Universidade Nacional de Córdoba, que é uma universidade que em 2013 fez 400 anos, que é uma das primeiras universidades de América Latina. E de aí, então, aí está toda a minha trajetória. Eu, quando era criança, aqui em Santa Cruz, quando eu fui estudar em Córdoba, que eu tinha 17 anos, e é uma cidade que fica a 3.000 quilômetros de distância, e em 1990 fiz outros 3.000 quilômetros até aqui, até o Rio de Janeiro, e aqui eu estou, certo? Estes são meus filhos quando eram crianças, já são todos adultos, e aqui meus irmãos que eu criei, meus sobrinhos, e aqui alguns de meus alunos, aqui são meus primeiros alunos, alguns deles vocês até podem chegar a conhecer, o professor Leonardo Batista e o Sérgio Correia da UERJ, e o professor Glauco da Rural. Então, provavelmente, em algum momento, vocês vão cruzar com ele, e este é um dos meus últimos alunos de doutorado, que hoje também é professor, o professor Cleber. Então, essa sou eu. Gente, fiquem à vontade para interromper, fazer perguntas, sem problemas. Nosso curso está baseado nessas perguntas que estão aí. Se o homem está deixando sua pegada na superfície da Terra, se o planeta realmente mudou, e mudou em forma irreversível devido à ação do homem. E depois vamos discutir também o que podemos esperar para nosso futuro, quais amanhã são possíveis, ou seja, quais são as possibilidades e qual é o papel da química em tudo isso, o papel nosso como químicos nessa história. Hoje, as perguntas do curso de hoje são essas. Se o homem está deixando a sua pegada e se está deixando desde quando? E se o planeta realmente mudou? Essa figura que está aí, a capa de um dos livros mais bonitos que tem sobre este tema, que é The Human Planet, que é de Lewis e Magritte. Então, eu gosto dessa figura, porque está aqui a pegada do homem em cima do planeta. Para confirmar se ele vai poder ir amanhã. Bom, gente. Então, peraí que eu... E aí nós temos a tabela cronoestratigráfica internacional. E essa tabela é extremamente importante para os geólogos, especialmente aqueles que trabalham em estratigrafia, que são aqueles que vão determinando a idade da Terra. E a pergunta é, tudo bem, a história
história da Terra, do planeta Terra, tem 4.540 milhões de anos aproximadamente, ou seja, aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Isso é uma quantidade de tempo que, para nosso parâmetro, é impossível quase de imaginar. Onde que apareceu o homem nessa história toda da história da Terra? Até um tempo se falava que tinha aparecido o Homo sapiens há 200.000 anos, ou seja, aqui no Pleistoceno Médio. Depois, em 2017, encontraram uns fósseis em Marrocos que foram atribuídos a Homo sapiens e que têm aproximadamente 315.000 anos. Seja como for, não importa se são 200.000 ou 315.000, é um tempo muito, muito pequeno comparado com 4.540 milhões de anos. É tão pequeno que só dá para entender se nós vamos imaginar que a vida da Terra é um ano. Se a vida da Terra fosse um ano, então o homem apareceria na superfície da Terra, o homem moderno, nos últimos minutinhos do dia 31 de dezembro. E agora, atualmente, nós estamos na época do Holoceno, a agricultura se origina aqui há 8.000 anos, o Holoceno que indica o fim da última glaciação foi há 11.000 anos, então isso ainda é mais recente na história da Terra. Então, aí vem a pergunta, o que a humanidade pode ter feito em um tempo tão pequenininho? E eu simplesmente vou passar algumas fotografias para vocês, algumas fotografias icônicas de algumas cidades do mundo, de empreendimentos industriais, da Revolução Verde, e do avanço das comunicações, do avanço da energia nuclear, dos acidentes nucleares, das guerras nucleares, né? O aquecimento global, a destruição das geleias, especialmente na Groenlândia, recentemente dos incêndios no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil, as grandes inundações, as toneladas de lixo que estão até no Monte Everest, o lixo que está no espaço, e finalmente, 2020, 2021, quando chegamos à pandemia de Covid-19, que foi uma pandemia, e segundo os estudiosos, muito relacionada com os tempos nos quais nós estamos. Então, aí está a pergunta: como foi que nós chegamos até este momento? E para a gente começar a discutir isso, é interessante pensar quais são nossas origens. E tem um livro muito polêmico, mas muitíssimo interessante, que se chama O Terceiro Chimpanzé. Esse livro foi publicado por Jared Diamond, que é um professor de geografia da Universidade de Califórnia. Ele é um estudioso desses temas. Ele publicou um livro que se chama Colapso, onde ele tenta explicar por que algumas civilizações maravilhosas colapsaram e outras não. E, além disso, tem esse livro polêmico, como falei, que se chama O Terceiro Chimpanzé. E por que ele chamou esse livro dessa forma? Porque ele mostra dados biólogos que falam que os macacos que estão aqui, nesta figura, compartilham 93% de seu DNA com os humanos, então diferem em 7%. E ele mostra também que a diferença entre humanos que estão aqui e orangotango é de 13,6%, e já a diferença entre os humanos que estão aqui e as duas espécies de chimpanzés é apenas 1,6%. E parece que foi há uns 7 milhões de anos que se faz essa diferença entre os chimpanzés e os humanos, ou seja,
todo indica que existe una origen común. Inclusive, os fósseis os ancestrais dos humanos duas espécies de chimpancés estão localizadas na África, todas elas. Então, a origem foi até no mesmo lugar geográfico. Então, ele chega à conclusão que, na verdade, os parentes mais próximos dos chimpancés somos nós, os humanos, e não os gorilas. E aí ele levanta uma opinião que nós falamos que existem os antropóides e os humanos, porque nós somos humanos, certo? Mas que se isso fosse estudado por alguém que não é do planeta Terra, na verdade, ele diria que existem 3 espécies de antropóides ligeiramente superiores, que seríamos nós e os chimpancés, e existem estas outras espécies que seriam os antropóides ligeiramente inferiores. Ao margem de que vocês concordem ou não com isso, é extremamente curioso, interessante se perguntar como pode ser que se nós temos uma diferença genética tão pequenina com os chimpancés, nós chegamos aonde chegamos e eles não chegaram. Claro que existem diferenças, certo? Novamente, e que depois vamos ver que justificam o que aconteceu. A postura erecta, por exemplo, o tamanho dos humanos, do cérebro humano um pouquinho maior, a capacidade de fala. Isso fez, depois na história, uma diferença grande, importante. Então, a pergunta que vamos tentar responder agora é o que aconteceu para os humanos se converterem na espécie dominante do planeta? Fundar civilizações, estabelecer formas complexas de comunicação, ir ao espaço, construir cidades, produzir arte, gerar ciência. O que é o que aconteceu? Então, os antropólogos colocam alguns ícones nessa história da humanidade e provavelmente os mais interessantes são esses, que já vamos explicar em detalhe. O bipedismo, o uso de ferramentas de pedra, os cérebros maiores, a cultura e o que foi chamado o grande salto para frente, que é a cultura, o processo de cultura coletiva. Então, começamos com o bipedismo. O bipedismo, todo indica, se inicia nas populações do Vale do Rift, na África, que é um vale chamado também da Grande Fenda, que é quando as placas tectônicas nesta região da África se separaram, e então a floresta começou a ficar fragmentada. Aí, então, as espécies que existiam nessa época evoluem de formas diferentes. Tudo indica que os gorilas e chimpancés fizeram melhor uso das florestas, como aprimorando o fato de andar nas 4 extremidades, de poder subir entre as árvores, então pegar alimentos do topo das árvores para utilizar os recursos da floresta ao máximo. E isso, claro, fez que as espécies mais adaptadas, que eram as que tinham os joelhos mais flexíveis, por exemplo, fossem as que sobreviveram. Já o que seriam os ancestrais dos humanos, que claro que não eram Homo sapiens ainda, se desenvolveram de outra forma. Eles começaram a desenvolver o bipedismo. E isso permitiu que passassem de um fragmento da floresta para outro fragmento. Então, no lugar de procurar alimentos no topo da árvore, procurassem mais perto do solo, em diferentes lugares. E aí foi evoluindo, cada vez melhorando mais, isso de andar nos membros inferiores, e o que permitiu que o homem, os ancestrais dos humanos, na verdade, começassem a correr, cada vez se deslocarem em distâncias maiores, e foi esse o início das primeiras migrações de África para outros locais. Algumas pessoas acham que esse foi o início do impacto do homem, que nem sequer era Homo sapiens, no planeta, quando começa a se deslocar distâncias impensadas para outros animais. Isso também tem outra consequência, que é
os ancestrais humanos liberam os membros superiores e então começam a poder utilizar ferramentas primitivas, mas usar ferramentas ao fim. E aí tem uma figurinha muito comum que aparece em muitas ilustrações, contando mais ou menos essa historinha. Então, mais ou menos há 3 milhões de anos, a linhagem humana se divide pelo menos em duas. Uma é o que foi chamado do homem símio com crânio robusto e dentes grandes, é curioso o nome, e outro homem símio com um crânio mais leve e dentes menores. A diferença entre essas duas famílias foi que aquele com crânio robusto e dentes grandes era herbívoro, e a outra espécie era onívora. E tudo indica que essa escolha de se alimentar com mais variedade fez que essa fosse a linhagem que sobreviveu. E ela evolui para Homo habilis, que tem um crânio maior e finalmente, há 1,7 milhões de anos, aparece Homo erectus. Então, se pensa que a sobrevivência do Homo erectus sobre o Homo símio com crânio robusto e dentes grandes se deu porque sabiam usar melhor as ferramentas de pedra, mesmo que fossem primitivas, porque aprenderam a usar o fogo. O fogo foi outro salto, não foi o grande salto, mas um salto, uma diferenciação respeito dos chimpanzés e os gorilas, porque o fogo permitia cozinhar alimentos, com o qual eles começaram a se alimentar um pouco melhor, dar calor, não vamos esquecer que teve todas as glaciações nessa época, certo? E permitia a proteção contra os predadores. Então, aí vem outro ponto no qual os ancestrais humanos começam a intervir no planeta, que é quando começam a usar o fogo. É a primeira vez que se começa a liberar dióxido de carbono através da queima de vegetação. E como o homem se alimenta melhor e pode se defender, começa a crescer a população do Homo erectus e começa a deslocar as outras populações não tão evoluídas a lugares com menos alimentos até elas desaparecerem. Aí, então, é que aparece outra característica que é recorrente na história do homem, e é que cada vez que aparece um povo que desenvolve alguma coisa, é que dá a ele melhores condições de se alimentar, melhores condições de se defender, elimina a população mais fraca. E isso continua praticamente até os dias de hoje, certo? Depois, então, do Homo erectus, aparece, e do Homo sapiens, aparece uma divisão. Então, aqui já estamos há 300 mil anos, 315 mil, coisa assim, certo? Aparece o homem de Neandertal, os africanos anatomicamente modernos e os asiáticos. Estes dois são os que mais se conhecem, e até dos filmes vocês já ouviram falar. E, curiosamente, o homem de Neandertal, que ocupava parte da Europa e o oeste asiático, eles eram mais fortes do que os outros, eram baixos, mas eram fortes, igual que vocês viram nos filmes, certo? Com um cérebro até maior que os humanos atuais. Essa era a época da idade do gelo, certo? Mas eles utilizavam ferramentas muito primitivas e aparentemente não tinham desenvolvido a arte ainda, aparentemente não tinham desenvolvido uma cultura. Já os africanos, chamados africanos anatomicamente modernos, porque se parecem mais com o homem atual, usavam ferramentas de pedra, inclusive lanças, e já começaram a caçar animais de porte médio e comer pássaros e peixes. E a gente tem uma ideia de que os homens primitivos eram grandes caçadores, e eles não eram. A espécie predadora não era o homem, existiam espécies muito mais fortes que eles. Os homens caçavam animais pequenininhos
ou comiam os restos que os outros animais mais fortes deixavam, certo? Aí, então, a grande mudança começa há aproximadamente 40 a 60 mil anos, que foi o que foi chamado o grande salto para frente. Isso acontece com quem? Acontece na época do homem de Cro-Magnon. Ou seja, já tínhamos anos e anos de Homo sapiens, certo? Que é o que faz que o homem de Cro-Magnon se distinguisse de todos os homens anteriores? Várias coisas. Uma coisa foi o uso de ferramentas mais sofisticadas. Que as ferramentas deixaram de ser simples pedras para ser ferramentas com cabo, de madeira, cordas, agulhas, arpões, você sabe que eles pescavam, flechas, porque vai permitindo que eles cada vez consigam se alimentar melhor, matar à distância animais. E aí, então, acontece, se inicia o que vou mostrar daqui a pouco, que é o desaparecimento da megafauna. Até há pouco tempo, as pessoas achavam que a megafauna tinha sido desaparecido por causas que eram simplesmente naturais. Mas hoje em dia, grande parte dos biólogos acha que isso não é verdade. Que a megafauna desapareceu por causa que foi caçada pelos humanos. Por que pensa nisso? Porque há uma sincronia em muitos lugares do planeta. Para onde o homem ia, a megafauna desaparecia. Por exemplo, quando a megafauna em América desaparece a partir de 10 mil anos, mais ou menos. O homem chegou à América há 12 mil anos. Então, parece que tem um sincronismo entre esses eventos. Pode ser que sejam as duas coisas, que sejam os eventos naturais e que seja a ação do homem. Mas cada vez mais aceito que essa componente, a ação do homem, existe. Tem um filme muito bonito que se chama O Poema Imperfeito, que é de um professor da UFRJ, o professor Fernando Fernandes, que ele conta toda essa história. E inclusive, ele explica por que em outros continentes, que não foi o continente africano, a megafauna desapareceu tão rapidamente. E foi exatamente porque os animais não estavam acostumados com a outra espécie, que eram os humanos, que caçavam eles, e então não se davam conta do perigo que estavam enfrentando quando aparecia um Homo sapiens com um arco e uma flecha, por exemplo, certo? Tem uma frase do geógrafo Jared Diamond que é muito interessante para refletir. Ele falou assim: o momento mais brilhante de nossa ascensão já continha semente que ainda podem vir a ser a causa de nossa queda. E ele se referia a isso de destruir a natureza que está em volta. E a outra coisa muitíssimo importante que faz que seja o grande salto da humanidade, que duas coisas, na verdade, que é o que constitui a cultura coletiva. A primeira coisa foi como o homem começa a se alimentar melhor, porque começa a caçar, porque tem ferramentas, ele vive mais tempo. Se estima que eles viviam 60 anos aproximadamente. É muito tempo, certo? Então, eles conseguiam passar o conhecimento de geração em geração e para uma ou duas gerações para baixo. Já não era de pai para filho, eram os avós, os bisavós que passavam o conhecimento. Isso foi muito importante para transmitir a cultura. E a outra coisa que contribuiu para a transmissão da cultura foi que houve um instante, que não se sabe quando foi, que acontece uma mudança genética muito, muito pequena, de menos de 1% no DNA do Homo sapiens, e aí desenvolvem uma estrutura diferente na laringe, na língua, nos músculos superiores. E o homem desenvolve a fala.
E esse é o grande salto para frente. Foi a palavra que permitiu ao homem transmitir a cultura de geração em geração e que fez que ele se distinguisse das outras espécies. Então, aparentemente, o grande salto para frente da humanidade, que faz que se diferencie de todas as outras espécies, foi a cultura acumulada. Então, a acumulação de cultura, a transmissão, expansão de conhecimento, de geração em geração, que transforma o homem de alguém que estava no meio da cadeia alimentar para passar a ser, e muito triste falar isso, mas é verdade, o maior predador de terra, a espécie que vai escapar de mudar o destino de todas as espécies. Eu escrevi aí inadvertida ou deliberadamente, porque fica a hipótese de que foi deliberado. Eu não acho que foi deliberado. O homem de há 50.000 anos não tinha noção do impacto que estava tendo a destruição que ele estava ocasionando. E aí, então, nossa historinha continua, né? Houve, como está mostrado nesta figura, se origina Homo sapiens na África, e descobriram restos aqui na Etiópia, que foram datados 200.000 anos, e os de Marrocos 315.000 anos para trás, e todas as migrações, aqui está mostrado Homo sapiens, está faltando marcar aqui Marrocos, e como ele se desloca, inclusive na Austrália, o que mostra que o homem do Cro-Magnon conseguiu construir naves e veio parar aqui na Austrália, e terem passado aqui da Ásia para a América. Bom, foi uma façanha só porque fazia muito frio, mas ele aqui estava fechado, porque era a época da glaciação, antes de terminar a última glaciação. Então, aqui está território de gelo, eles conseguiram passar e entraram na América em algum momento que foi entre 13.000 e 12.000 anos atrás. Bem, essa é a primeira partezinha, e aqui está mostrado o ponto que alguns consideram que foi a primeira grande intervenção do homem na natureza, que foi a extinção da megafauna, que foi um evento não sincrônico, ou seja, aconteceu no planeta em diferentes épocas vinculadas a essas migrações, entre 10.000 anos para trás e 50.000 anos para trás. Eu coloquei aí uma fotografia, porque se algum dia vocês têm a oportunidade de ir ao Museu da Geodiversidade do IGEO, da UFRJ, aí tem toda uma história do planeta. Não é a história da humanidade, é a história do planeta, mas uma coisa está unida com a outra. E tem reconstituição de esqueletos de diferentes animais, e tem essa aí, uma preguiça gigante que foi encontrada, elas foram encontradas em Minas, São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, e elas reconstituíram esse esqueleto. Muito interessante de ver esse museu, realmente maravilhoso, certo? E para quem quer aprofundar nesse assunto, esse filme que eu falei, O Poema Imperfeito, só escrever O Poema Imperfeito no Google e vão achar o filme, falado em português, claro, relatado pelo professor Fernando, que até escreveu um livro do mesmo nome, que deu origem ao filme. Só que esse é um dos poucos casos em que o filme supera totalmente o livro. O livro é muito bonito, mas o filme é infinitamente mais bonito, certo? Então, eu recomendo de verdade vocês verem esse filme, verem com suas famílias, porque vão aprender muitas coisas mesmo. Gente, está tranquilo até agora? Alguém quer perguntar alguma coisa? Muito bom. Então,
Agora, passamos para o que foi chamado a primeira revolução energética. Né? Vocês acham que a revolução energética foi a revolução industrial, mas não, teve uma revolução energética muito antes do que isso, que foi quando o homem começa a utilizar a energia do sol através da agricultura. E esse foi um evento que teve um impacto no planeta Terra absurdamente grande. Um impacto que, claro, chegou até hoje. Teve impacto no planeta e teve impacto na sua própria história, na história de todas as espécies. A agricultura, depois vou colocar os nomes dos lugares, mas aqui no mapa, dá para ver que se inicia nestas regiões tropicais que estão marcadas em verdecinho, verde meio amarelado, mais clarinho. E esse assunto foi discutido até o cansaço por um geógrafo que se chama Rudina, porque ele é um dos grandes estudiosos do início da agricultura e ele sostém, até hoje em dia, ele continua pensando que esse foi o evento que marca o início do impacto do homem na natureza e no planeta. Hoje tem muita gente, a maioria, que pensa que tem outra coisa muito mais importante que essa, mas Rudman insiste em que esse é o ponto, certo? Eu aqui, depois no final, vocês me podem perguntar o que eu acho, certo? Mas a princípio eu vou ser imparcial, eu vou mostrar a vocês todas as coisas que aconteceram e tudo o que as pessoas falam. E então, o que aconteceu foi isso. A agricultura começa a se desenvolver devagarinho, há uns 10.000 anos, há 8.000 anos, e já acelera, e nessa mesma época, nós temos aí em vermelho o dióxido de carbono, e em verdecinho o metano, e dá para ver que mais ou menos em 8.000 anos ele começa o CO2 a aumentar devagarinho. E o metano começa a aumentar a mais ou menos 5.000 anos, por aqui. E isso coincide com o quê? O aumento do CO2 coincide com o início da agricultura, quando, mesmo que vocês não acreditem, os homens começaram a cortar florestas para cultivar nas regiões tropicais, que eles começaram nos subtropicais, cortavam florestas para cultivar. Começaram a aumentar os níveis de dióxido de carbono. Devagarinho, claro, certo? E o metano começa a aumentar com a irrigação para o cultivo de arroz. Isso se vê um pouquinho melhor, com mais detalhe, e aqui nesta figura que estão vendo do Goodman, e onde se mostra aqui as concentrações de metano em vermelho, verdadeiras. Então, vai descendo. E por que tudo isso está descendo? Porque a humanidade saiu de uma glaciação há 11.000 anos, depois, e aí começa primeiro a subir a temperatura e depois deveríamos ter continuado, estas concentrações deveriam ter continuado descendo, de forma de que a temperatura deveria ter continuado descendo. E se fala que de aqui a um tempo nós teríamos que entrar na próxima glaciação, coisa que, claro, que não vamos entrar, obviamente, porque a temperatura está subindo, não descendo. Mas se o homem não tivesse se desenvolvido, e se não tivesse desenvolvido a agricultura, de aqui a alguns miles de anos entraríamos na próxima glaciação. O que aconteceu é o que está marcado em vermelho, no lugar do que está marcado em azul, que seria o natural. Metano começa a aumentar, dióxido de carbono começa a aumentar, a temperatura estabiliza, isso agora começa a aumentar. Na próxima aula, na quarta-feira, eu vou mostrar melhor a vocês isso, e o fato de que as atividades primeiras do Homo sapiens no planeta, o que levaram como consequência foi a estabilização do clima. Este é todo o Holoceno, uma das épocas mais estáveis na história do planeta Terra. E se tudo tivesse ficado assim, sem esta subidinha aqui no final,
estaria tudo tranquilo. A Terra estaria tudo em equilíbrio e nossa civilização teria miles de anos pela frente com tranquilidade. Mas, como vamos ver um pouco mais para frente, chega uma hora, perto dos tempos que estamos vivendo, em que tudo começa a aumentar enlouquecidamente. Então, de uma forma lenta e inadvertida, a agricultura teve o efeito de retardar a próxima era glacial. E isso, claro, é um impacto ambiental a escala global. Aqui está o desenvolvimento da agricultura. Então, se inicia no Sudeste Asiático há 11.000 anos. E como se sabe isso? Se sabe através do que se chamam marcadores geológicos, que são principalmente pólen e fitólitos e traços de carvão. Há 8.000 anos, a agricultura começa em forma mais intensiva, começa na Eurásia e se espalha pelo planeta todo, com os mesmos marcadores, mas é aqui onde começa a se ver o aumento do dióxido de carbono. E, de novo, há outro salto quando começa o metano, há 5.000 anos, também inicia na Ásia e vai para o planeta. E, então, há uma coisa bastante curiosa a respeito desse início da agricultura. Primeiro, esses pontos que estão anotados aí, certo? Que o desenvolvimento da agricultura, com o desenvolvimento da agricultura, a quantidade de energia disponível para a sociedade aumenta muito, e isso vai levar a mudanças fundamentais. A outra coisa que é notória é que essa mudança dos homens serem caçadores-coletores para serem agricultores foi algo muito lento. Como já foi mostrado antes e como está mostrado aqui de novo, certo? Vai andando lentamente. E a pergunta é: por que o homem demorou tanto em desenvolver a agricultura? E há uma resposta muito clara para isso. Para o homem desenvolver a agricultura, tinham que se juntar duas condições. A primeira é: não podia ser em uma era glacial. A segunda, o homem tinha que ter cultura para poder fazer isso, para criar isso, para descobrir isso. Quando o homem desenvolve sua cultura coletiva há 40 a 60.000 anos, que época era essa? A glaciação. É claro que não podiam cultivar. Quando termina a glaciação? Há mais ou menos 11.000 anos. E é aí, há 10.000 anos, que se inicia a agricultura. Então, a agricultura foi a junção de duas grandes mudanças ambientais e no homem. Uma ambiental e outra no homem. E por que se pensa que o homem deixa de ser caçador-coletor, pelo menos algumas populações, e passam a cultivar? Aparentemente, é por o que falamos antes. Começou a faltar alimento, porque começou a crescer a população e tinham extinto boa parte da megafauna, e então tem que achar outra forma de se alimentar. Parece que foi meio casual, imagina, certo? Os historiadores, os antropólogos, que foi meio casual, eles devem ter coletado plantas com sementes, caído no chão, e eles viram que as plantas começaram a crescer, e aí se desenvolve a ideia. Só que desenvolver a agricultura implica em mudanças muito pesadas, muito grandes na sociologia humana. Por quê? Porque eles têm que parar e andar de um lugar para outro, tem que se assentar em um determinado lugar. Na hora que o homem deixa de ser nômade, começa a crescer a população, porque as criancinhas deixam de morrer, certo? A taxa de natalidade era menor quando eles eram nômades, e ainda morriam muitas crianças. Quando ele se assenta, começa
aumentar a população. Quanto mais população, mais alimentos precisa. Mais alimentos precisa, certo? Tem que cultivar mais população, e aí se gera uma bola de neve, da qual não se consegue mais salvar, certo? Então, esse início da agricultura há 5.000 anos foi um estágio na história das civilizações, onde foi tomada uma das decisões mais fortes na história da humanidade, que é uma decisão que ainda temos que tomar no dia de hoje, e que foi nessa época. Eles limitam o crescimento populacional ou aumentam a agricultura para ter como alimentar essas pessoas. É claro que o homem não se sabe se deliberadamente ou porque sim, optou pelo segundo, certo? Por se assentar nos lugares, desenvolver a agricultura, o que levou não só ao aumento populacional, como que levou a outras coisas, a outros problemas mesmo. Não são problemas do CO2 e do metano. Leva, inacreditavelmente, a problemas como desnutrição, por exemplo, porque os homens caçadores-coletores tinham uma alimentação muito mais variada. Quando eles começam a cultivar, eles só comiam carboidrato. E cada vez que tinha uma praga, ou tinha uma seca, ou tinha grandes alagamentos, perdiam as colheitas e morriam de fome. Então, eles começam a passar fome, começam a ter doenças, começam a ficar desnutridos, até pelo sedentarismo. Então, tem toda, por um lado, tem a coisa boa de que aumenta a quantidade de alimentos, tem toda uma série de coisas negativas, inacreditavelmente, certo? Com o desenvolvimento da agricultura, a nível da saúde das pessoas daquela época e a nível do planeta. E, bom, aí, então, a população começa a crescer de uma forma tão incrível que na época do início da agricultura eram entre 1 e 10 milhões de pessoas, é o que se estima, e quando chegamos a 1.500, a população era mais ou menos 500 milhões de pessoas. E aí, no século XVI, acontecem grandes mudanças na história da humanidade, mas há uma que é, assim, incrivelmente importante, uma mudança que eu vou tocar aqui, porque eu tenho certeza de que a maioria de vocês, da mesma forma que eu, estudou na escola como um evento histórico, do qual, sei lá, se fala, é até meio fantasia ele, perdendo a dimensão real que esse evento teve a nível da sociedade e a nível do meio ambiente, e que foi a chegada dos europeus ao continente americano, que foi chamada de intercâmbio colombiano, ou globalização 1.0, a primeira globalização, já vão entender por quê, certo? Em 1500, aqui está a extensão da megafauna, a agricultura, e aqui na escala do tempo, a chegada dos europeus ao continente americano. Esse termo, intercâmbio colombiano, foi dado por Alfred Crosby, devido a que o primeiro em chegar ao continente americano foi Cristóbal Colón, em 1492. Ele chega a ilha, que agora seria Haiti, República Dominicana, e ele chama La Espanhola, ou Espanhola, aquela ilha, certo? E essa chegada dos europeus ao continente americano, primeiro dos espanhóis, lá na região do Caribe, depois, pouquinho depois, dos portugueses no Brasil, é absolutamente dramática. Por quê? Eu tinha mostrado um mapa para vocês lá no início de que o homem, Homo sapiens, atravessa o Estreito de Bering há 12.000 anos e entra na América. Depois disso, termina a glaciação e já não tem mais passagem da Europa e Ásia para a América.
se fala que houve uma população que veio da Austrália para a América em barco, mas, enfim, não houve uma grande migração depois desse evento de há 12.000 anos. Então, durante 12.000 anos, é como se os continentes tivessem crescido separados, os continentes com tudo que tinha neles. Então, não eram só os homens, eram as plantas, os animais, os micro-organismos, tudo separado. E após 12.000 anos de separação, se encontram as civilizações, claro que em condições extremamente desiguais e certamente desfavoráveis para a população do que depois foi chamado de América, porque, claro, este continente, obviamente, que não se chamava América, certo? Existe toda uma historinha. A América se chama América por causa de Américo Vespuccio, que foi o primeiro que se deu conta que tinham chegado a um novo continente e não às Índias Orientais, como Cristóbal Colón falava, certo? Acho que isso não é importante. O importante é o que aconteceu quando eles chegaram. A primeira viagem de Cristóbal Colón foi em 1492. No ano seguinte, ele chega com seus barcos, com 1.500 pessoas, de novo lá no Haiti, com centos de porcos e outro monte de bichos que tinham ficado dias e dias, semanas, meses dentro do barco, soltam toda essa bicharada na ilha, e que é o que acontece? A primeira epidemia de gripe suína. Em 4 meses, morre 1/3 da população local e 2 anos depois tinha morrido 90% da população local. E isso continua em 1517 e 1519, quando já os portugueses tinham chegado ao Brasil, surge lá na Espanhola, no Haiti, República Dominicana, o primeiro surto de variola, que foi nos escravos, que já tinham trazido os espanhóis da África para o continente americano para trabalhar nas minas de ouro. Aí surge a primeira epidemia, que se desloca para o continente e termina com a população azteca toda. Isso foi em 1519, que desaparece praticamente a população azteca. Hernán Cortés, o espanhol, leva essa doença da ilha para o continente. Depois chega Peru, em 1526, e acabam praticamente com a população inca. Ao final de toda essa tragédia, mais ou menos em 100 anos, se estima que tinham morrido aproximadamente 90% da população nativa, 50 milhões de pessoas. Isso é 10% da população mundial da época. Se 50 milhões hoje é um número monstruoso, certo? Quando a gente fala dos números da Covid, não chega nem ao pé disso e a gente fica horrorizado. Vocês imaginem 50 milhões, quando a população do planeta eram 500 milhões. 10% da população do planeta, seletivamente, a população nativa e parte da população escrava morrem nesse evento, certo? E isso é tão incrível que há 2 coisas aí para notar. A primeira foi que aquela população americana cultivava, obviamente que cultivava. Eu mostrei para vocês os cultivos na América. Quando eles morrem, claro que param de cultivar, e os espanhóis e os portugueses, claro que não cultivavam. Então, essas florestas tropicais se regeneram, e isso é que faz que as concentrações de dióxido de carbono diminuam em 7 ppb, que é o que está mostrado aqui em vermelho. Isso foi um evento tão poderoso, que se pode ver tão claramente, porque foi global. Então, nos testemunhos de gelo lá na Antártica, dá para ver isso, que foi chamado pelos geólogos de orbes spike, ou seja, um sinal de que aconteceu um evento geologicamente muito importante no planeta. Essa foi uma coisa. Outra coisa que tem a ver com
con los tiempos de hoy es que esa epidemia de variola fue llamada la primera panepidemia, o sea, es la primera vez que aparentemente hubo una pandemia, foi em 1500. Uma coisa que a gente passa a lembrar agora por conta da pandemia de Covid. Certo? E aqui está uma figura dramática que mostra o que aconteceu. Esse livro aqui, o livro se chama Intercâmbio Colombiano, é de Crosby. Infelizmente eu não consegui ler esse livro, e acho que vocês também não vão conseguir, porque custa mais de R$500 o livro, mas conta toda essa história, eu li coisas sobre o livro, e mostra isto absurdamente triste. Da América, fora, para a Europa, as coisas maravilhosas que temos aqui, coisas que eu gosto muito, como chocolate, certo? E frutas e verduras maravilhosas. E eles de lá para aqui, que eu gosto, trouxeram o café, certo? Mas esse monte de doenças que não existiam e para as quais a população nativa da América não tinha nenhum tipo de defesa. E tem outra coisa mais trágica, ou tão trágica quanto essa, que foi triângulo sinistro, como dizem Lewis e Marley, que se formou e que foi o triângulo América, África, Europa. Os europeus iam na África, compravam, entre aspas, a população da África para trazer como escravos à América, para colocar eles trabalhar em mineração e cultivo, para gerar um monte de riquezas, café, açúcar, algodão, tabaco, minerais, etc., que aí levavam para a Europa, vendiam de novo pegavam mais escravos. Se gera esse triângulo sinistro na história da humanidade que tem consequências até o dia de hoje. Há também outra coisa que é citada e que deu o nome a este livro, Intercâmbio Colombiano, que é muito importante para os biólogos, e é que nesse momento acontece a homogeneização, não só da espécie humana, como também de todas as espécies, incluídas as doenças. Então, deixa de ter as plantas e os animais que são da América, que são da África, que são da Europa, e as coisas começam a fluir de um continente para outro. Por isso é que esse evento foi chamado da primeira globalização. Tem alguns biólogos que acham que esse evento, a nível biológico, foi tão importante que depois da extinção dos dinossauros é a coisa mais importante que aconteceu na história da biologia. Seja ou não, certo? Desse jeito, é importante essa coisa que aconteceu em 1500 por todas as consequências que isso teve. E antes de passar para o próximo ponto, já para uma coisa mais perto da atualidade, eu queria ler a vocês uma frase que foi escrita por um explorador holandês que se chama Arthur Wisman, que ele trabalhou na Indonésia, e ele escreveu, termina o livro dele, falando da história de Nova Guiné, na Indonésia, escrevendo assim, a última frase do livro é: nada foi aprendido, tudo foi esquecido. Nada foi aprendido, tudo foi esquecido. Isso é uma frase muito forte, certo? Uma frase para vocês pensar muito. Que é o que nós estamos aprendendo de toda a nossa história para trás, as coisas trágicas que aconteceram. Bem, então, depois da tragédia do intercâmbio colombiano, passamos à Revolução Industrial. Se fala que estes eventos estão relacionados, em certa forma, a todo esse intercâmbio de pessoas e materiais entre América, Europa, África, serve para iniciar a Revolução Industrial. O que acontece simbolicamente, o pessoal fala que aconteceu a partir de 1784, que foi o ano da invenção da máquina de vapor, e claro, uma data simbólica,
esse período, certo? A partir do uso do carvão, em 1678 aproximadamente, que se começa a usar carvão, gás, petróleo, começa a ser substituídos os processos manuais por processos mecânicos e começa a poluição por black carbon, por material particulado. Inicialmente, quando se falou de antropoceno, e já vou contar essa história melhor, se achava que o antropoceno tinha começado com a Revolução Industrial. Depois é que se começa a pensar história, começam a pensar que talvez começou antes, ou que não, que na verdade começou depois. E aí vem a ideia, não, na verdade, o antropoceno, que já vamos definir daqui a pouco, para muitos estudiosos, talvez hoje em dia a maioria, começa com o que foi chamada a segunda globalização, que é na segunda metade do século XX, bem pouquinho disso, certo? Tem um livro, que é um livro, mas você consegue rapidinho o PDF na internet, que é esse que está aí, do IGBP, e que foi publicado em 2004. Então, é um livro velho, certo? Lá tem 17 anos, coisa assim. E nesse livro estão colocadas as principais características de isso que foi chamada a segunda globalização. E que são essas que estão aí. E coisas para tomar em conta para entender toda a história que vem para frente e também o que aconteceu antes, certo? Que os processos biológicos interagem com os processos físico-químicos, ou seja, tudo é uma coisa, tudo está vinculado, e na quarta-feira você vai entender isso muito bem. E as mudanças globais estão muito além dos câmbios climáticos. Isso também você vai entender muito bem na quarta-feira, que todos os efeitos estão relacionados entre si, né? Que as mudanças estão fora dos limites esperados para o Holoceno, e já vamos ver isso daqui a pouco, que a dinâmica da Terra está caracterizada por umbrais, e isso vamos ver também na quarta-feira, e hoje vamos ver esse último, que a Terra como sistema está fora de seu intervalo de mudanças em forma natural, e a velocidade com a qual estão acontecendo essas mudanças está totalmente fora da normalidade. E a partir de aí surge essa ideia, a ideia da grande aceleração. Eu coloquei aqui uma data 2007, não porque a grande aceleração foi aí, porque a palavra a grande aceleração se usa pela primeira vez na literatura em 2007. Os primeiros artigos em falar disso foram esse livro que eu mostrei a vocês, de 2004, e um artigo de 2008. E o que se percebeu é que aí, mais ou menos em 1950, começa a aceleração das grandes mudanças no planeta Terra, que vamos ver agora com mais detalhe, aí estão todas juntas, só para vocês verem que tudo começa a aumentar exponencialmente, mais ou menos em 1950, por isso se fala da segunda metade do século XX. E aqui está, certo? Algumas tendências socioeconômicas que foram escolhidas para serem estudadas e alguns parâmetros, chamados parâmetros da Terra, parâmetros físico-químicos da Terra. Vejam aqui os parâmetros socioeconômicos: população, produto bruto interno, investimento, população urbana, uso de energia, de fertilizante, represas, uso de água, produção de papel, desenvolvimento dos meios de transporte, das telecomunicações, turismo internacional. Começam a evoluir antes, mas todos em 1950 dão um pulo para frente. Já vou voltar a estes aqui com mais cuidado, os parâmetros da Terra. Primeiro vamos olhar aqui, que esses parâmetros socioeconômicos
estão relacionados à globalização, urbanização, consumo, mobilidade. Esses parecem ser essas coisas que distinguem a sociedade moderna a partir da segunda metade do século XX. São essas coisas. A migração da população rural para as cidades, o aumento da população, que já, claro, tinha começado a aumentar com o desenvolvimento da agricultura, mas depois da Revolução Industrial e com a Revolução Verde na agricultura, com o uso de maquinários, a população começa a crescer desenfreadamente. E esse aumento populacional, mais coisas sociais, eu diria, levam a um aumento desmedido no consumo. O aumento do consumo não está relacionado apenas ao aumento da população, está relacionado também aos hábitos e padrões de consumo da população, especialmente do continente europeu e dos Estados Unidos da América, certo? E, em alguma medida, de alguns países latino-americanos. E aqui está mostrado também os países, os BRICS, certo? Como estão nessa imagem, certo? E mostrado aí que uma das tendências mais importantes a partir de 1950 é a migração da população urbana para as cidades. Em 2008, já a metade da população do mundo morava nas áreas urbanas, e isso tem consequências muito grandes em consumo e em poluição. E aí estão os parâmetros físico-químicos que nós vamos ver um pouco hoje e vai ser objeto da aula de quarta-feira, onde estão as concentrações de metano, dióxido nitroso, de dióxido de carbono, o buraco na camada de ozônio, a temperatura, a acidificação dos oceanos, os fluxos de nitrogênio e fósforo, especialmente para as áreas marinhas, a pesca, a criação de camarões e o que se chama agricultura marinha em geral, ou seja, a criação de animais marinhos, a perda de florestas tropicais, o uso da terra e a perda da biodiversidade. Todas essas coisas estão vinculadas, pelo menos em grupos, estão e algumas totalmente vinculadas, certo? Então, por exemplo, a emissão de gases de efeito estufa, especialmente de dióxido de carbono e de metano, leva a que a mudanças climáticas globais leva à acidificação dos oceanos, com o qual, então, tudo isso começa a estar vinculado, e, claro, isso leva ao aumento da temperatura da superfície da Terra, que vai ter consequências, especialmente na perda da biodiversidade. Aqui vocês têm um esqueminha, uma linha de tempo das concentrações de dióxido de carbono. No início da agricultura era mais ou menos 260 partes por milhão. Como eu contei para vocês, em 1500 diminui, começa a aumentar, mas em 1500 diminui 7 partes por milhão. E vejam aqui que o aumento era muito pequenininho, 0,003 ppm por ano. Quando chegamos à Revolução Industrial, estamos em 280 ppm. E em 1950, quando começa a grande aceleração e o uso da energia nuclear, vai subindo ainda mais, tanto que na década dos 60 já está aumentando 0,8 partes por milhão por ano. Na década dos 90 está aumentando 1,5 partes por milhão por ano. E agora, a partir dos anos 2000, mais ou menos 2 ppm por ano. E aqui vocês têm uma figura obtida no laboratório Mauna Loa, um observatório da NASA, o mais importante do mundo, provavelmente, de medições de CO2, e que mostra como as concentrações de dióxido de carbono
están aumentando. Y llegando a más de 400 ppm, que já é um nível considerado inseguro, como vamos discutir na quarta-feira. E aqui esta figurinha mostra que no ano ele vai oscilando, tem um pico no mês de maio, mas de qualquer jeito, se a gente tira o valor médio, continua aumentando, certo? Em 2020, que se achava que ia diminuir, se falou, pela pandemia, a parada das indústrias vai diminuir as concentrações de dióxido de carbono. Claro que não. Em 2019 foram 414,7 e em 2020 foram 2,4 ppm maiores que em 2019. No ano de 2014 é quando se passa esse número simbólico das 400 partes por milhão. E continuou aumentando, como mostram essas figuras aí, e vamos discutir com mais detalhe na próxima aula. Mas o fato de que continua aumentando, mesmo que uma pequena diminuição nas emissões durante esses 2 ou 3 meses de lockdown, é porque o CO2 sobe e aí fica. E aí ficou. É como se você estivesse em uma pia cheia de água, um tempinho você fecha na torneira, fecha na torneira, quando abre a torneira de novo, continua enchendo a pia de água, quando o CO2 está acontecendo exatamente o mesmo. Outro parâmetro que foi medido é este aqui, o buraco da camada de ozônio, que também vamos discutir com mais detalhe na quarta-feira. O buraco da camada de ozônio é a diminuição das concentrações de ozônio em cima da região da Antártica, um fenômeno que acontece na primavera e apenas localizado aqui na região da Antártica. Aqui tem esta figura também da NASA, onde está as medidas de superfície e de satélite desde antes de 1960 até os dias atuais, onde está sendo medida a quantidade da camada de ozônio, e se vê como foi diminuindo até que nos dias de hoje está estabilizando. E nós vamos discutir isso com detalhe na próxima aula, porque vou levar um tempo discutindo o problema do ozônio, discutindo a química do ozônio, enfim, mas vou mostrar a você que isso não foi um milagre, é da natureza que a camada de ozônio se estabilizasse. Isso foi consequência do protocolo de Montreal. E, finalmente, há toda uma série de parâmetros que estão relacionados à vida das espécies, certo? E que esse deterioro desses parâmetros está relacionado, claro, ao deterioro ambiental e às mudanças climáticas. Então, temos, por exemplo, a pesca marinha começou a aumentar e começa a estabilizar, não porque ninguém seja bonzinho, começa a estabilizar porque está tendo um esgotamento dos recursos. Em contrapartida, cada vez aumenta mais a criação, por exemplo, de camarões, que é uma atividade altamente poluidora. As quantidades de nitrogênio e fósforo nas zonas costeiras, por causa do uso de fertilizantes na agricultura, chegaram a aumentar de uma forma perigosa e assustadora. E, como todos vocês sabem, as perdas das florestas tropicais, que está relacionada ao uso da terra, ao desmatamento para usar a terra para a agricultura e para a criação de gado, certo? O que leva, esse uso da terra leva a perda da floresta e também a perda da biodiversidade característica dessa floresta. E aqui nesse mapa estão mostrados os que são chamados os hotspots internacionais, que são os lugares do planeta realmente ameaçados. São lugares onde tem pelo menos 1.500 espécies endêmicas, espécie que está só nesse lugar. Porém, se perdeu já pelo menos 3/4 da vegetação original, com o qual essas espécies, que são únicas no planeta, estão em perigo ou até foram extintas.
E estou mostrando isso para vocês porque de esos 34 lugares, 2 estão em território brasileiro, que são a Mata Atlântica e o Cerrado. Algo muito triste para nós. Aqui estão mostrados os biomas brasileiros, aqui está a Mata Atlântica, em verde clarinho, de tudo isso que está mostrado aqui. É claro que é apenas o original, desse mais de 1 milhão, quase 1.300.000 quilômetros quadrados, resta aproximadamente 8%. E o Cerrado, que está aqui, ainda maior, era ainda maior, mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, e hoje em dia restam apenas 21%. E os outros biomas, até agora, as outras grandes regiões naturais, até agora se salvaram de ser praticamente borradas do mapa do Brasil, mas da forma que vão as coisas, eu diria que o Pantanal e a Amazônia estão correndo sério risco. Bom, e isso está relacionado com a extinção das espécies. Quando vocês olham isso aí, talvez na cabeça de vocês, a extinção de uma taxa de extinção de 2% possa parecer a vocês uma taxa acumulada, certo? Muito pequena. Só que é enorme isso. Por que é muito grande? Por causa de que a curva começou a ser exponencial. E quando começa a ser exponencial, vai ir para cima. E vai ir para cima tão rapidamente que se pensa que isso vai acontecer em algumas décadas só. Então, aí, eu mostro de novo a vocês a tabela cronoestática. E eu conto para vocês que se fala que houve um evento de extinção em massa quando 75% das espécies foram extintas ou estão ameaçadas. Então, que eventos de extinção em massa houve na história do planeta Terra? Foram muito poucos. O primeiro evento foi no Ordoviciano, de 450 milhões de anos. O segundo foi no Devoniano, 360 milhões de anos. Depois foi o Permiano, a 251 milhões de anos. Foi a pior extinção das espécies que se conhece. Se perdeu aproximadamente 95% da vida na superfície da Terra. Depois vem o Triássico-Jurássico, a 200 milhões de anos. E então, finalmente, a quinta extinção, que foi a que todo mundo conhece, a do Cretáceo-Terciário, a 66 milhões de anos, a extinção dos dinossauros. Só que todas essas extinções de espécies tiveram a ver com fenômenos naturais. Por exemplo, essa extinção que eu falei para você, que foi a pior, o grande apagão, que se chamou, quando se perderam mais de 95% das espécies, esteve relacionada a coisas parecidas com agora, aquecimento global e acidificação do oceano. Só que isso não aconteceu por causa de nenhuma espécie, aconteceu por grandes erupções volcânicas que levaram a esse fenômeno ao longo de milhares de anos. Só que se as coisas neste planeta continuam do jeito que está indo, se pensa que a humanidade, ou o planeta, na verdade, caminha para a sexta extinção das espécies. E tem biólogos que dizem que não falta tanto para isso, faltam 100 ou 200 anos, ou seja, faltam 6 gerações, uma coisa assim, para isso acontecer. E qual seria a grande diferença? Que até agora, cada vez que isso aconteceu, ninguém teve a culpa. Até agora, quando aconteceu isso, foi um meteorito, como no caso dos dinossauros, foram vulcões, sempre foram fenômenos naturais, do qual as espécies da Terra não podiam fazer nada.
Só que agora, se acontece essa extinção das espécies, vai ter um culpado, muito claro, certo? Que será a humanidade. Finalmente, para terminar de contar a história das mudanças deste planeta, temos isso aí, o que se chama a evolução de alguns parâmetros e o aparecimento de novos marcadores. Então, olhemos aqui as concentrações de metano, de dióxido de carbono, as quantidades de nitratos, as temperaturas, tudo parece oscilante, é a normalidade do Holoceno. Durante todo o Holoceno foi um período de grande estabilidade. Mas olhem o que tem aqui no final, marcadinho no final. Os valores, nestes últimos 70 anos, saíram totalmente desses valores médios. E pior ainda, o que são chamados os novos marcadores são coisas que nem existiam durante o início do Holoceno. Há 1000 anos essas coisas não existiam. Não existiam, claro, plástico. As quantidades de black carbon eram muito baixas, começa a ter grande emissão de black carbon com a Revolução Industrial. Se usava concreto, sim, claro, os romanos usavam concreto, mas usavam pequenas quantidades. Agora são cidades monstruosas, pontes, rodovias, avenidas, que usam quantidades imensas de concreto. Então, esses materiais todos, hoje em dia, são chamados de tecnofósseis. O homem criou uma quantidade de materiais novos, muito grandes, que não existiam na natureza. E que são materiais como esses, são os mais conhecidos: alumínio elementar, concreto, plástico, fibra sintética, que começam a ser criadas nos últimos 70 anos, e são todos materiais que não desaparecem, que vão ficar, que têm persistência no meio ambiente, e que então serão os novos fósseis, os fósseis da tecnologia. E se vocês vão ao Museu da Diversidade, aí no Instituto de Geociências da UFRJ, tem algo assim curioso e muito triste. Você vai vendo todos os fósseis dos animais que foram existindo. E quando chega ao final, quase na porta, diz tecnofósseis. E tem um monte de latinhas de alumínio, de garrafinhas de plástico, e milhões de pilhas, baterias e milhões de coisas que nós, os humanos, criamos e que são os novos fósseis do planeta. Os minerais é uma coisa muito notória, certo? Porque, primeiro, que o homem criou uma quantidade, fabricou uma quantidade de minerais muito grande. Segundo, que o homem faz movimentações de rochas e sedimentos para extrair, comercializar, para utilizar nas construções, por exemplo, muito maiores do que a natureza faz. E aqui eu mostro para vocês alguns minerais, e, claro, todos vocês me diriam que são minerais naturais, porque são igualzinhos aos outros, mas eles não são. E eles são do catálogo de minerais antropogênicos, que tem mais de 200 minerais antropogênicos criados pelo homem. Não estavam na natureza e agora estão aqui em cima do planeta porque nós criamos. E os plásticos, essa tragédia que mais na moda está, que todos vocês ouviram falar milhões de vezes, porque os plásticos estão em fragmentos macroscópicos e como partículas microscópicas, já está até na água que nós bebemos, já foi encontrado até na placenta, ou seja, das mães que estão esperando filho, ou seja, já o nível de contaminação com plástico é uma coisa monstruosa. Aqui vocês têm isso que se chama plastiglomerado. Essa fotografia foi tirada no Havaí. Esse é um pedaço de lava, um vulcão soltou a lava chegou na praia tinha plástico dessas cores, laranja, azul, sei lá, e a lava solidificou em volta dos plásticos e criou um material novo,
que agora chamam plastiglomerado, que é uma coisa um pouco da natureza e um pouco dos humanos. E essa foto fala por si só, e esta outra também. Bem, finalmente, então, chegamos ao uso da energia nuclear, aos testes nucleares. O homem deixa sua pegada com os testes nucleares no planeta. Vocês aqui tem na figurinha, onde mostra em preto os testes nucleares de superfície, aqui em branquinho os testes subterrâneos. Então, enquanto foram feitos testes nucleares de superfície, as quantidades de substâncias radioativas que foram emitidas foram muito grandes e se espalharam por todo o planeta. Pelo menos nas latitudes tropicais e subtropicais, a costa brasileira, chegaram os elementos radioativos dos testes nucleares que foram feitos no Oceano Atlântico. E aqui se mostra, em azul escuro, quase preto, o plutônio 239, que teve um pico quando foram os maiores testes nucleares no oceano, na superfície do oceano, e aqui em verde o carbono 14. Então, o homem deixou sua pegada de materiais radioativos no planeta, que vai, mesmo que os testes nucleares agora foram banidos, isso vai durar pelo menos por 100.000 anos, essa marca no planeta. O uso da medicina nuclear, a princípio, não deixa resíduos desde que não há um acidente, e de usinas nucleares também não, se bem que grandes acidentes, como que aconteceram em Chernobyl e no Japão há não tanto tempo, em 2011, certo? Deixaram um rastro de contaminação nas áreas vizinhas, mas não se espalhou pelo planeta todo. E então, finalmente, estamos chegando aí no finalzinho, para que vocês tenham uma ideia de como as coisas se vão acelerando, certo? Como o tempo vai passando entre o bipedismo, quando o homem se separa dos outros primatas, dos chimpanzés, e como demora muito todo a usar ferramentas, a aparecer o Homo erectus, até chegar ao Homo sapiens, mas as coisas começam a andar muito rápido depois. E então, agora, eu vou dar para vocês uns segundinhos para que vocês pensem nisso, para que a gente possa ir fechando nossa historinha. O homem está deixando ou não sua pegada na superfície da Terra? Dessa história toda que eu contei, vocês acham que a pegada começou quando? Com a megafauna, com a agricultura, com a chegada dos europeus ao continente americano, com a Revolução Industrial, com a grande aceleração. Será que tudo que mudou vai poder voltar para trás? É algo que todos nós precisamos pensar muito. E, enfim, esse é nosso planeta Terra, as grandes cidades que foram construídas, e então muitos cientistas respondem essa pergunta dizendo sim, o homem mudou, e mudou muito a superfície do planeta. Estamos na idade dos humanos, um novo tempo que nós vamos chamar de antropoceno. Então, o antropoceno seria um tempo na história da Terra na qual o homem está mudando não somente seu destino, como o destino de todas as espécies. E isso aqui tem implicações de todos os tipos. Na biologia, na ecologia, na química e, claro, na geologia. Então, os geólogos se perguntam, existem marcadores geológicos? E o que ainda estão estudando, como vamos ver neste finalzinho da aula, certo? Mas, ao margem de se existem ou não marcadores geológicos, para nós, químicos, eu acho que fica muito claro
que o homem está deixando sua marca no planeta e está alterando totalmente o equilíbrio do planeta. E essa ideia do antropoceno surge, então, no ano 2000. O primeiro que fala de antropoceno é este biólogo aqui, Eugene Stoerner, mas ninguém ouve muito ele, até que Paul Crutzen, que era uma celebridade, ele faleceu ao início deste ano, mas ele prêmio Nobel de Química pelo trabalho com gases que causam o buraco na camada do ozônio. Então, Paul Crutzen começa a falar de que já o mundo tinha mudado tanto que não estávamos mais no Holoceno, e ele fala que estamos no Antropoceno. Ele estava em um congresso da IGBP, ele se levanta e fala isso, e aí ele escreve esse artigo pequenininho, que tem 2 páginas. Só que Paul Crutzen era uma celebridade, tudo que Paul Crutzen falava, as pessoas ouviam, e todo mundo começa a falar disso a partir desse congresso, tanto que eu mostrei para vocês que em 2004 a IGBP publica um livro inteiro, que vocês podem acessar pela internet, falando do antropoceno, certo? E então, o antropoceno é isso, a intervenção do homem no planeta Terra, e a partir de aí os geólogos falaram, então, temos que mudar essa tabela cronoestratigráfica. Existem evidências já no planeta, ao margem de toda a história que eu contei para vocês, que justifica mudar a tabela cronoestratigráfica. Aí eu coloquei o finalzinho da tabela, e então, para ver se tem que mudar ou não, se forma em 2009 um grupo de trabalho chamado Grupo de Trabalho do Antropoceno, que tem geólogo, químico, biólogo, até historiador está nesse grupo, que começa a discutir se existem ou não evidências de que o antropoceno existe. E esse grupo de cientistas apresenta seu trabalho nesse congresso em 2016, e eles falam nesse congresso que sim, que eles acham que o antropoceno existe, que há evidência que o antropoceno teria que ser uma nova época geológica depois do Holoceno, que o indicador estratigráfico, mesmo que nós químicos não gostamos muito, teria que ser o plutônio 239, por isso que eu mostrei a vocês o uso da energia nuclear. E claro que nós, todos que trabalhamos em química ambiental, etc., gostaríamos de que fosse o CO2 ou alguma coisa assim. Porém, gente, a luz da minha casa está por cair. Vocês me estão ouvindo? Gente, vocês me estão ouvindo? Voltou. No finalzinho caiu, né, professora? Acontece, a gente está na internet. Seu som está desligado, tá, professora? Deixa eu passar de novo aqui a... Pronto, passei o rosto para ti de novo. Ainda bem que eu não saí, porque eu acho que se eu tivesse saído, sairia tudo junto. Você está sem som, professora. Teu microfone. Aí, agora sim, não é? Está conseguindo ver? Gente, desculpe. Onde caímos? Na tabela? Vocês conseguiram ouvir algo disso? Que se formou um grupo de trabalho e foi indicado, então, que o indicador melhor, digamos, para indicar o antropoceno seria
o plutônio. Como eu vinha falando, para nós químicos isso foi uma decepção terrível, porque todo mundo que trabalha em química ambiental tivesse gostado que fossem as mudanças climáticas, que fosse o dióxido de carbono, alguma coisa dessa. Só que, claro, a gente tem que compreender o ponto de vista dos geólogos. Os geólogos precisam de indicadores que sobrevivam dezenas de anos, se possível, centos, miles de anos, 100.000 anos, se possível. E, como vamos ver na quarta-feira, que acontece? As calotas polares estão derretendo e como é que os geólogos medem a quantidade, por exemplo, de dióxido de carbono ou a temperatura da Terra? Medem o que se chama testemunhos de gelo, que são os blocos de gelo que eles tiram da Antártica ou da Groenlândia. Então, eles não consideram que seja um marcador seguro e datar, e indicar qual é o início do antropoceno usando uma coisa como essa, que é algo que não sabem se vai poder ser usado daqui a 50.000 anos. E, fora isso, o pico do plutônio 239 é muito claro, e por isso eles escolheram esse marcador do antropoceno. Em 2017 foi publicado o trabalho, vocês poderiam até ler o trabalho, onde está explicado todos os motivos pelos quais os geólogos acham que de verdade o antropoceno começou, e por que eles fizeram essa escolha. A discussão foi muito grande, eles chegaram a discutir se realmente tinham que apagar o Holoceno e começar o antropoceno. Esse é o pessoal que disse, desde que o homem existe, desde que começou a cultivar, mudou a superfície da Terra. Então, o Holoceno, na verdade, não existe, existe só o antropoceno. Mas, enfim, predominou a ideia entre os cientistas de dizer, não, o homem interveio na superfície da Terra até a segunda metade do século XX, de uma forma mais ou menos controlada, dava para voltar para trás. Agora é que as coisas estão saindo do caminho, certo? Tanto que em maio de 2019 foi votado no que se chama em forma vinculativa esse relatório, e já ia para a decisão final, que com a pandemia tudo parou e ninguém sabe quando os geólogos vão voltar a discutir isso. Só que, independentemente disso, para nós que trabalhamos em química, os fatos são os fatos, certo? E então, se é necessário ou não mudar a tabela cromatográfica, é uma discussão, por um lado, que passa mais que tudo pela geologia, desde o ponto de vista ambiental e da química, o antropoceno, eu acho que existe, certo? Agora, seria importante o reconhecimento dos geólogos. A maior parte das pessoas fala que sim, porque seria o seguinte, seria que as pessoas que realmente entendem de mudança no sistema Terra reconhecessem que o homem fez essa mudança à margem de nossa opinião como químicos, como biólogos, como pessoas que trabalham no meio ambiente. Eu queria usar o último minuto para duas coisas. Eu queria recomendar a vocês esse filme. Esse filme se chama Antropoceno. Se der tempo, vou passar o trailer do filme agora rapidinho, uns minutinhos. Mas esse filme agora está legendado em português. Este é o site do filme. Se vocês acham que não vão conseguir copiar, vocês me mandam um e-mail e eu mando o link do filme para vocês. É um filme maravilhoso, onde conta a nossa história que eu contei, certo? O filme começa na segunda metade do século XX e conta a história bem moderna e atual do homem. Mas acho assim, que realmente vale muito a pena de assistir esse filme. Eu recomendo que vocês façam isso, certo? Eu queria mostrar a vocês a Mafaldinha. Mafalda, vocês conhecem aquele personagem do Quino, é um dos grandes desenhistas argentinos.
a Mafalda tem mais ou menos minha idade, eu era criança e a Mafalda existia. E já naquela época, se falava de que o planeta estava doente, certo? Teve algumas pessoas que foram visionárias, e a Mafalda, se vocês tiverem oportunidade, vejam aí os quadrinhos da Mafalda lá no Instagram. Muitas vezes que ela fala coisas que quando vocês pensam, isso foi há 60 anos, como pode ser, certo? Que já algumas pessoas tinham se dado conta. Eu vou deixar aqui para, antes de passar o pequeno filminho, deixar para aqui a vocês alguns sites onde vocês podem encontrar material. Um deles é o número da Revista Virtual da Química, do último, do volume 10, o número 7, o último número desse ano, de 2018, onde tem o antropoceno e a química visto desde todos os pontos de vista que vocês possam imaginar. Aí tem muito material em português para vocês lerem. Tem um artigo, não é um número, só um artigo na página 901, do volume 12 de 2020, que fala da relação entre a pandemia de Covid e o antropoceno. E, finalmente, se vocês querem, podem também entrar no meu canal do YouTube, onde tem muitos vídeos e aulas sobre o antropoceno. Eu vou parar de compartilhar aqui e vou tentar compartilhar o trailer do filme. Vamos tentar. O filme está falado em português, certo? O trailer está em inglês, mas é só para que vocês vejam as imagens e vocês se deem conta de que se trata o filme. The Anthropocene is the time in the geological record when humans have moved the planet outside its natural limits. Humans go from being participants in the whole Earth to being a dominant feature. Dominating the oceans, the landscape, agriculture, animals. It could be a full-scale catastrophic change. We have not a way to get back. We live now in a different world. It is such a fundamental change in the way the Earth is behaving that we need to communicate that as powerfully as possible to everybody. Bom, então, claro que quando vocês vejam no filme vão entender todas essas imagens. Só para quem ficou com a curiosidade, o filme inicia e termina como está mostrado aí no trailer, que é eles na Quênia, queimando os marfins dos elefantes que foram mortos pelos traficantes de marfim, e aí o governo consegue pegar tudo isso e, para evitar que seja feito tráfico, queima os marfins dos elefantes.
uma cena muito forte, muito dolorosa do filme. Então, gente, eu queria saber se vocês querem perguntar alguma coisa. Na quarta-feira, eu vou fazer duas coisas. Eu vou também sugerir um filme para vocês, que estava explicando a professora Anneli, mas um filme que acaba de sair agora, em 2021, que fala do que se chama os limites planetários, que são aqueles umbrais que eu falei, para ver como seria possível manter o planeta ainda vivo, certo? E eu vou explicar a vocês, então, tudo isso para vocês, que depois vocês vão poder ver no filme. Alguém já colocou o link para o YouTube, certo? Tudo bem. Então, eu agradeço muito a vocês. Se querem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu vou escrever aqui no chat meu e-mail de novo. Certo? Aí está meu e-mail. Então, se vocês querem algum link, ou se vocês querem slide, eu vou disponibilizar para a professora ler uma slide também, aí por se vocês querem esse material. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fala, esse é o site do filme, já achou? Esse é o link, né? No caso, para quem tem Netflix, eu não sei se ele está disponível free, mas eu catei aqui na Netflix só para quem tiver interesse de usar, porque eu vou assistir com certeza. É muito lindo esse filme. Se alguém puder assistir esse filme, aí vai ser mais fácil entender a aula de quarta-feira, certo? Porque ele explica quem fez o filme é o criador desse conceito dos limites planetários. É um conceito meio complicado, mas eles conseguiram identificar 9 parâmetros da Terra que são fundamentais para manter o equilíbrio na Terra. E ele explica com imagens, mostra as coisas. Então, fica muito mais fácil de entender de como eu vou poder explicar, certo? Então, se vocês podem assistir, eu já vou avisando. É um filme, eu cheguei a ficar desesperada na metade do filme, certo? Porque a gente tem noção da catástrofe, mas acho muito importante a gente, como químicos, ver isso. Eu vou tentar, na próxima aula, explicar por que os oceanos estão acidificando, por exemplo, que ele não explica no filme, porque não é um filme para químicos, e uma série de coisas, por que a camada de ozônio começou a ter um buraco, esse tipo de coisas que é quimicamente. Mas é isso. Muito obrigada. Obrigada, professora. Agora eu vou mandar o slide e a gravação. Tá bom? Tá bom. Você me manda depois, tá? Te agradeço. Exatamente. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, professora. Que maravilha. É isso aí. Botar que caiu a minha aluna no meio da aula. Caiu? Não, só pedacinho de nada. Tá bom. Esse tema muito importante que a senhora que você trouxe, com certeza. Tá muito obrigada. Obrigada a você e a todos os alunos. Obrigada, que quarta-feira. Quarta a gente se encontra. Um beijo. Obrigada, meninas. Tchau, tchau.